né, que antigamente era chamado de sistema digestivo. Ainda pode aparecer em alguma questão essa nomenclatura que é mais antiga, porque não muda nada. Só houve uma mudança para tentar universalizar a função circulatório, excretório, né? Então, por isso que houve mudança na nomenclatura. Tá? O sistema digestório está relacionado, obviamente, ao processo de digestão, que é, na verdade, o processo de redução do tamanho, né, dos alimentos e aumento da solubilidade dos mesmos. Essa é a ideia da digestão, é diminuir o tamanho e tornar aqueles alimentos mais solúveis, para que eles consigam, então, ser absorvidos pelas células. Essa é a ideia básica. Existem vários tipos de digestão. Por exemplo, tem dois tipos básicos, que é a digestão intracelular e extracelular. A nossa digestão é o que, pessoal? Intra ou extracelular? Extracelular. Por quê? Por mais que ela ocorra dentro do tubo digestório, ó, presta atenção, a gente libera as enzimas do tubo digestório, as enzimas digerem os alimentos, só depois de digeridos eles são absorvidos. Então, tá vendo? A digestão aconteceu fora das células e depois os nutrientes foram absorvidos. É diferente, por exemplo, de um protozoário. O protozoário não libera o nutriente, não libera a enzima e absorve o produto da digestão. Ele engloba todo o nutriente e digere tudo dentro da sua célula. Essa que é a ideia da digestão intracelular. Qual é o grande problema da digestão intracelular? Ela impõe um limite. Como o organismo tem que englobar o alimento e digerir dentro da célula, o tamanho do alimento acaba sendo um limite para o processo de digestão. Não dá para um protozoário, né, unicelular englobar um alimento muito grande. Agora, no nosso caso, isso não existe esse tipo de limite. Por quê? Você pode comer um alimento muito grande, muito maior do que as células, que vai haver digestão até que esse alimento atinja aí, né, a forma de nutrientes extremamente pequenos, aí formas moleculares, e depois eles são absorvidos. Tá? Então a vantagem da digestão extracelular é que não há limitação de tamanho, já que o alimento é digerido primeiro e depois que então ele é absorvido. Certo? Tudo bem? Esse tipo de digestão que é intracelular, né, que tem esse problema relacionado ao tamanho do alimento, é mais característico de organismos bem primitivos, do tipo protozoários, né, os poríferos, que são as esponjas, já ouviram falar? Aquelas esponjas do mar, fazem também um pouco de digestão intracelular. Os quinidários, né, como a água-viva, né, também como anêmonas, fazem também um pouco de digestão intracelular. Então esse tipo de digestão é mais característico de organismos bem primitivos. Organismos aí mais complexos fazem basicamente digestão extracelular. Os fungos tem um tipo de digestão que a gente chama de digestão extracorpórea. Você vai bater uma foto? Não, tá gravando. Não, só hoje que tá na câmera porque acabou batendo. Os fungos fazem uma digestão. Você tá com vergonha? Conta a maquininha. Não tinha visto antes, não. Vergonha, coloca mais um lá. Vou poder falar palavrão. Né? Os fungos fazem digestão extracorpórea. O que é isso? Pelo organismo do fungo, geralmente não é unicelular, mas pode ser também. Ele libera as enzimas, digere o que está no ambiente e depois absorve o produto da digestão. É basicamente a mesma coisa que digestão intracelular. Só que na digestão intracelular, o alimento é englobado e digerido dentro da célula. Na digestão extracorpórea, as enzimas são liberadas para fora do corpo, para fora daquele organismo. Essas enzimas digerem o que está ao redor e o produto da digestão é absorvido. Tudo bem? Marcelo, explica de novo a extracelular. A extracelular e a extracorpórea funcionam da mesma forma. As enzimas são liberadas, o alimento é digerido e depois é absorvido. Só que a extracelular você está liberando para fora das células, mas dentro do seu organismo. A gente está liberando no tubo digestório. No fungo, ele não libera as enzimas no tubo digestório, ele libera no ambiente. A digere o que está no ambiente e absorve os produtos dessa digestão. Tudo bem? Certo? Ok? Então vamos anotar aqui algumas coisas. Ó. Se parar, eu vou ficar no lugar. Se pausar, volta no lugar depois. Parar, parar, parar.
Começa outra? Começa outra ou não? Deixa assim. Ô, Marcão, Ué, você a pode minha, não passar no microfone? minha continua do É, mesmo. isso tem que deixar pra fazer Só programar. mais pra frente, né? Tomara que sim, mesmo porque se a gente tiver que fazer revisão de alguma coisa, acho que tem que falar de respiração, fotossíntese e Fotossíntese. Fotossíntese. DNA, RNA, tem caído. Para dizer a verdade, DNA e RNA tem caído em quase toda a prova. Esse ano de classificação do passado, caiu DNA e RNA. Então, isso tem aparecido bastante. Temos que, em algum momento, voltar a falar sobre isso. Ô, Marcão, na digestão extracelular, tipo assim, a gente come alimento, aí primeiro vai haver... primeiro vai pro sistema digestivo e depois só os nutrientes vão pra célula. Sim, primeiro o alimento no tubo digestório vai ser digerido pelas enzimas, só os produtos dessa digestão, ou seja, os nutrientes, vão ser absorvidos. A gente tem que lembrar, pessoal, aí de uma propriedade lá do primeiro ano, da membrana plasmática. A gente está falando, olha só, no tubo digestório, células com microvelocidade, lembra? Aquelas projeções da membrana, lembra disso? Que aumentam a área, lembra como é que é microvelocidade? Assim, né? Aquelas projeções da membrana para aumentar a superfície relativa da célula. Então a gente está falando o seguinte, houve digestão aqui e os nutrientes agora vão entrar na célula. A ideia é mais ou menos essa. Imagina, a gente tem lá as várias células no intestino, tá? Aqui o núcleo. Vamos imaginar aqui, ó, o vaso sanguíneo. Os vasos sanguíneos estão aqui. Tudo bem? E aqui é a abertura do intestino, que a gente chama de luz ou lumen intestinal. O que é a luz do intestino? É a cavidade intestinal. Então isso aqui é o intestino propriamente dito. É o intestino, por exemplo.